A Montanha Mágica 58, segundo vídeo. Então eu falava sobre essa tensão do geral e do particular. E aí, é claro, a pergunta vai ser quando que você sabe que você tem que ir para o geral e falar sobre questões gerais e falar sobre os exemplos da sociedade, por exemplo, quando você sabe que você tem que se ater ao particular, ao Hans em específico, né? E a resposta é assim, tem como a gente tatear, tentar descobrir uma explicação, mas a minha resposta é a gente sabe. A gente sabe. É claro que a gente tem digressão dentro da digressão. Sexto ponto aqui. Lembre-se que esse vídeo eu decidi que eu vou ser digressivo, tanto é que ele é uma confissão, o primeiro, e esse daqui é uma continuação de uma confissão, para depois a gente tentar ler aqui o Meu Deus, eu vejo. Bom, e a verdade é que muitas vezes, mais vezes do que a gente quer admitir, a gente não tem a explicação, mas a gente sabe, né? Se a gente cavar, se a gente colocar a questão em pauta, a gente vai encontrar a explicação. E a gente só vai confirmar aquilo que a gente notou imediatamente, né? Bom, então, pensando aqui com você, né? Por que os vídeos que eu não vou postar não ficaram legais, né? Não foram bons? Porque em vez de eu confiar que a situação específica do Hans, bem analisada, vamos colocar assim, bem vista eu preferiria, né? Bem vista, né? Olhada com muita atenção. Em vez de eu confiar que a situação específica do Hans, olhada com muita atenção, iria nos ensinar coisas, eu precisei buscar exemplos de diversos lugares e soou quase que uma pregação. Bom, então percebeu que muitas questões, muito do que eu coloquei aqui ainda está em aberto, né? Muito do que eu coloquei aqui ainda é vago e um pouco contraditório, o que eu estou preferindo aqui chamar de tensão, né? Por que eu estou chamando de tensão? Porque parece legítimo essa explicação que eu te dei, então eu acho que há uma tensão entre uma coisa e outra. Então repare que isso ficou em aberto, né? Eu não tenho nenhum problema com isso, porque o meu trabalho é ser leitor. Basicamente é isso que eu me propus. Eu me propus a ser leitor, né? E ao ser leitor eu me propus a ver. E por que eu estou fazendo vídeos do YouTube? Porque... ou YouTube, né? Por que eu me propus a fazer os vídeos do YouTube? Porque eu quero ajudar as pessoas a ver. Basicamente é isso, né? Tem coisas que a gente não vê. Vocês, se você tem seguido os vídeos, se você tem lido A Montanha Mágica com atenção, você tem visto que tem coisas que é quase como um superpoder que o Thomas Mann tem, né? Ele mostra coisas que, embora a gente tenha visto, a gente nunca conseguiu enxergar de verdade, né? As coisas passam diante aos nossos olhos, mas a gente não consegue ver. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aí eu fico tranquilo, e eu quero que você fique tranquilo com essas questões em aberto, eu fico tranquilo com a vista dessas coisas. Ou seja, vi os 2 vídeos que eu terminei. Se eu presto atenção a eles, se eu olho realmente para eles, eu vejo que eles não são satisfatórios. Eu sei mais ou menos explicar, tatear uma resposta, mas eu tenho uma certeza, embora eu não tenha uma resposta explícita, né? Eu consigo ver, mas eu não consigo explicar. Por que isso é importante? Porque aí a gente descobre a diferença entre o trabalho de um filósofo e o trabalho de um escritor, por exemplo, ou de um leitor, por exemplo. Eu estou compartilhando isso com vocês
Porque por bons anos da minha vida, talvez 10, 12 anos, eu fiquei nessa tensão. Desde pequeno, né? Desde os 14, eu acho que eu tinha 14 ou 15 anos de idade, eu decidi que eu queria estar próximo dos livros, né? Quando eu conheci a literatura, eu me apaixonei pela literatura, depois eu decidi que eu queria escrever, escrevi algumas coisas, fiz um romance, vários contos, poemas, mas aí eu decidi que eu precisava me preparar muito mais e soube, e aí fui descobrindo aos poucos que é isso que eu tinha que fazer, né? Ajudar as pessoas a lerem, eu mesmo tenho que ler muita coisa para talvez um dia, se eu tiver o cacife, né, poder escrever também, voltar a escrever, mas aí com mais propriedade. Bom, lembre-se, eu estou falando sobre a posição do filósofo. Não estou só contando a minha vida para você. Por uns bons anos da minha vida, eu confundia o trabalho do escritor com o trabalho do filósofo. Então li muito, filósofo que eu gosto bastante, Merleau-Ponty, li muito Merleau-Ponty, li Sartre, estudei bastante Heidegger, o Nietzsche, etc. Isso tudo é muito bom, isso é tudo muito bom, mas eu sempre me colocava o peso de um trabalho de um filósofo, porque eu não conseguia diferenciar o trabalho de um escritor ou de um leitor e o trabalho de um filósofo, né? Demorou, como eu falei pra vocês, demorou lá, eu acho que é mais, hein? Demorou, eu comecei a estudar filosofia com os meus 20 anos, demorou uns 15 anos para eu aprender isso. Eu aprendi ano passado, né? Então 14 anos para eu aprender isso. Vamos colocar esse raciocínio que eu estou compartilhando com você em prática. Todas aquelas questões que eu deixei mais ou menos em aberto para você, é trabalho de um filósofo articular melhor e achar uma explicação e continuar, né, nessas questões. Como eu sou só um leitor e sou só uma pessoa que vive, eu posso simplesmente me satisfazer com a evidência da minha visão. Então vamos lá. Você não quer ser leitor de YouTube, você não quer ser escritor. Mas, e isso aconteceu, por exemplo, aconteceu magistralmente no The Old Man and the Sea, o Velho e o Mar, né? Tem uma determinada parte que o velho está pensando sobre tipos de orgulho, né? Há um orgulho bom, né? E há um orgulho ruim. E o velho, ele mal sabe ler. Só que ele sabe que isso daqui tá tudo bem, você não tá perdendo o seu orgulho. E isso daqui é degradante, né? Perceba, se o velho tentasse achar uma explicação para tudo isso, embasar através do discurso lógico que é construído dentro da nossa cabecinha, né, ele nunca descobriria o que é certo, o que é errado, o que é humilhante, o que é orgulho bom e orgulho mau, né? É só porque ele não deixou a mente dele ir tão longe assim e ele viu aquilo, não, isso é bom, isso daqui é degradante, é que ele soube o que fazer, né? Eu acho que um grande defeito do modo como a gente vê as coisas hoje em dia é pensar que as decisões morais, as decisões da nossa vida, elas têm que ser embasadas em discurso. A gente sabe que não é assim. Se a gente parar para pensar como o Thomas Mann faz, né? A gente vive a nossa vida e não vê os momentinhos. Mas a gente parar para pensar e analisar os momentinhos, na grandíssima maioria dos casos, a gente sabe. Isso é feio, isso é bonito. Isso é bom, isso é mal. Isso é forte, isso é fraco. Isso é degradante, isso é nobre. A gente sabe na hora, né? Então, se nós não seremos filósofos, nós podemos nos contentar com a visão, somente com a visão. Então, nós experienciamos isso e pronto. No livro O Velho e o Mar, o velho olha o orgulho bom e ele fala, esse orgulho é bom. E ele olha o orgulho mau e ele fala, esse orgulho é mau. E ele viu, pronto, né? É claro que não significa que nós não possamos passear um pouquinho pela literatura, pela filosofia, tentar cavar um pouco, articular um pouco as ideias, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Eu, por exemplo, gosto muito da filosofia,
Mas eu sei, por exemplo, que qualquer pessoa, até um filósofo, ele não precisa ter uma estrutura filosófica, uma explicação para o que ele vai fazer, para ele fazer a coisa certa. Ele não precisa, né? Ele vai tentar desvendar essas estruturas, mas ele não precisa, né? Eu acho que se a gente sabe disso, a gente pode ficar mais tranquilo, né? Sim, eu vou para a filosofia. Se um dia eu tiver muito mais tempo, eu sempre falo, né? Hoje em dia eu trabalho 12 horas por dia, faço uns trabalhos extras aí, tenho o canal de inglês, tenho o canal aqui de português. Então, eu sempre falo, se eu conseguisse multiplicar o meu dia, se eu fizesse meu dia com 54 horas, ótimo. Eu também iria ler filosofia. Mas, como agora eu não tenho tempo, isso me dá uma tranquilidade muito grande. O que me dá uma tranquilidade muito grande? O fato de saber que eu não preciso saber filosofia para saber a verdade. E a literatura nos mostra isso. Que na verdade, o filósofo, na verdade é o oposto, é o filósofo que precisa da habilidade de um leitor de literatura, né? O filósofo, ele primeiro precisa ter acesso às situações da vida, ver as coisas e depois pensar, mas por que que é assim? Por que que é nobre esse tipo de orgulho e esse tipo de orgulho aqui é um orgulho vil? E aí ele vai fazer todas as... Ele vai fazer todas as viagens dele, mas sempre ele vai ter que ter essa capacidade de... Ele tá lá escrevendo o livro, pensando nos seus termos lógicos, aí ele para, peraí, como é que é os dois tipos de orgulho? E ele volta e ele olha para a situação específica e real e fala, é verdade, é assim, eu não posso esquecer. Quando o filósofo, ele perde essa conexão da visão com a realidade, ele já está fazendo só uma historinha, uma estrutura no mundo dele. Sabe quando a ficção científica mal feita, que você... só faz uma historinha e aí nesse mundo quando você come ouro, você solta um tipo de poder e aí você cria toda uma estrutura lá, você está fazendo uma ficção ali, você está ditando as regras, né? Então, novamente, o que eu estou querendo dizer? O filósofo é aquele que tem que sempre, ao mesmo tempo que ele tem que ter a visão na realidade, a visão nas coisas como elas são, ele tem que tentar entender e articular isso com a linguagem. Nós temos a mesma visão que é pré-requisito para o filósofo. Nós temos essa mesma visão e é isso que nós estamos fazendo aqui ao tentar ver as coisas, como o Thomas Mann nos mostra, né? Como Montanha Mágica nos mostra. Então a gente já tem o mais importante. Entendeu? Acho que esse é o ponto. Eu posso deixar para voltar a estudar filosofia daqui 20 anos, se Deus quiser, quando eu começar a trabalhar menos. Aí eu volto estudando filosofia aos poucos, etc. Você não precisa estudar filosofia ou as questões teóricas, etc, etc, para saber o que é certo, para saber o que fazer com a tua vida, né? Então eu acho que é mais ou menos esse o ponto. Bom, acho que já deu de confissão, correto? Então eu vou abrir um outro vídeo e aí sim a gente vai ler essa passagem juntas e vamos tentar entendê-la ou conversar um pouquinho sobre ela.